Capítulo 238. Besta explosiva. Você ousa continuar olhando para mim? Eu vou esmagar você? Wilde rugiu, seu imenso bastão pontiagudo esmagando o homem emaciado. Aquele poder aterrorizante fez o ar explodir. Aquele homem emaciado ficou horrorizado. Sua arte da alma era seu ataque mais poderoso, e ele era quase inigualável no mesmo nível. Mas Wilde não foi afetado em nada. O espaço tremeu quando o clube caiu como uma montanha. Essa pressão terrível disse ao homem emaciado que não era uma alucinação, e ele recuou apressadamente. Ele era um discípulo central corrupto com uma poderosa base de cultivo. Seu estranho trabalho de pés permitiu que ele escapasse de uma maneira extremamente bizarra. Ninguém foi capaz de ver exatamente como ele havia feito isso. Depois de se esquivar desse ataque, ele guardou seu estandarte de atração de almas. Como os ataques de alma eram inúteis contra Wilde, ele só poderia usar um movimento diferente. Quando ele estava prestes a sacar uma nova arma, a terra tremeu de repente. O homem magro não esperava que, embora já tivesse se esquivado, o ataque de Wilde ainda caísse no chão. Cultivadores definitivamente não fariam algo assim. Não importa quem fosse, eles sempre deixavam um pouco de energia de reserva na hora de atacar. Se acabassem errando, teriam o poder de mudar o ataque. Mas Wilde não estava agindo como um cultivador. Ele não restringiu seu poder nem um pouco, e seu porrete se chocou contra a terra. Essa greve foi muito cruel. A terra cedeu e o poder aterrorizante fez com que as pessoas ao redor voassem no ar, incluindo aquele discípulo central. Mesmo os distantes discípulos do mosteiro tropeçaram e cambalearam com o tremor, quase caindo no chão. Os discípulos corruptos que estavam mais próximos tropeçavam e voavam pelos ares. O homem emaciado ficou horrorizado. Seria impossível para ele bloquear tal poder. Mas como ele estava em estado de choque, Wilde já havia saído atacando. Pare de olhar para mim. Surpreendentemente, Wilde não precisou fazer a menor pausa após um golpe tão poderoso. Seu porrete com pontas mais uma vez se esmagou. Ele não foi afetado pelo tremor da terra. Aquele porrete com pontas estava assobiando. O homem emaciado ainda estava no ar por ter sido arremessado para cima e não conseguiu se esquivar. Ele estava morrendo de medo. Ele rapidamente sacou um enorme escudo e uma névoa negra saiu de seu corpo, elevando suas defesas ao limite. Aquela névoa negra formou uma barreira ao seu redor. Estava coberto de runas cor de sangue. Quando essas runas apareceram, um ressentimento triste veio delas que fez o coração das pessoas estremecer. Armadura rúnica de sangue. O homem magro tinha acabado de montar suas defesas quando o porrete de Wilde quebrou. Aquele escudo enorme era como um pedaço frágil de gelo, quebrando em pedaços. Na verdade, ele quebrou antes mesmo de o clube tocá-lo apenas com a força do vento ao redor do clube. Então, quando a clava pontiaguda pousou naquela barreira formada por sua névoa negra, as pessoas ficaram chocadas ao ver a barreira se quebrar imediatamente. Não apenas sua barreira se quebrou, mas até mesmo o homem emaciado lá dentro foi esmagado pelo porrete de Wilde, seu sangue enchendo o ar. Legal! Ver Wilde derrotar um discípulo do núcleo corrupto em um ataque encheu Goyang e eles de emoção. Por outro lado,
Long Shen estava sentindo um pouco de dor. Seu primeiro pensamento foi que 200.000 pontos foram destruídos assim. Ataque total. Ainda existem 3 outros discípulos principais. Quem os quiser melhor se apressar antes que sejam levados por outros. Todos os outros apenas continuem lutando firmemente, ordenou Long Shen. Wild era como um lobo entre um bando de ovelhas. Ele semeou o caos no meio das fileiras dos discípulos corruptos, matando-os à torto e à direito. As formações dos discípulos corruptos já haviam sido desorganizadas, então agora eles estavam em uma confusão completa. Se Long Shen não tivesse dúvidas sobre seus estranhos ataques de alma, ele já teria dado a ordem para cortá-los todos. Desde o início, ele viu que havia 4 poderosos discípulos principais. Agora que Wild havia matado um, restavam apenas 3. Seguindo a ordem de Long Shen, Tangvanher, Ezekiel e Guiyang correram para aqueles 3 discípulos principais. Lei Qiansang, fique de olho em Guiyang, disse Long Shen calmamente. Lei Qiansang acabara de esfaquear um discípulo corrupto com sua lança trovejante. Ele sabia que as defesas da alma de Guiyang eram seu ponto fraco fatal. Assim, ele correu apressadamente para mais perto de Guiyang. Ambas as partes estavam lutando ferozmente. Mas o moral dos discípulos do mosteiro Xuantian estava nas alturas, e na metade do tempo que um bastão de incenso levava para queimar, a maioria dos discípulos corruptos havia sido morta. Menos de 300 deles permaneceram. Traga as tropas de frente de volta para descansar. Tropas na retaguarda, avancem, 5 pessoas por esquadrão. Mate-os. Com a vitória à vista, Long Shen apresentou os discípulos que estavam na retaguarda. Os da vanguarda eram todos os discípulos mais fortes, enquanto os de trás eram os mais fracos. Em outras palavras, com eles constantemente pressionando a vantagem, as únicas tropas lutando eram os melhores discípulos. Os que estavam atrás ainda não tiveram chance. Agora que eles ocupavam uma superioridade absoluta, ele precisava deixar aqueles discípulos mais fracos experimentarem a batalha. Caso contrário, as elites só ficariam mais fortes, enquanto as mais fracas seriam jogadas para longe. Esse tipo de resultado não foi benéfico para seu poder de batalha total. Como comandante, o dever principal de Long Shen era aumentar a força militar total desses discípulos. Não era isso que ele esperava fazer durante o julgamento. Ele preferiria atacar e lutar pessoalmente, massacrando os discípulos corruptos o quanto quisesse. Infelizmente, ele não podia fazer isso agora que precisava cuidar de cada pessoa, além de prestar atenção em todo o campo de batalha. Seu sabre ainda dançava no ar, cortando constantemente os discípulos corruptos. Mas seu foco cobria todo o campo de batalha. Tangvanher convocou lâminas de vento ao seu redor, lutando contra um discípulo do núcleo corrupto que empunhava uma espada longa cor de sangue. Long Shen balançou a cabeça, sua expressão ligeiramente feia. Ele gritou com raiva: Vanher, o que você está fazendo? Esta é uma batalha, não uma competição. A única experiência de luta de Tangvanher veio da competição de facções do mosteiro, que era apenas uma competição por bandeiras. Ela já estava muito acostumada com isso. Mesmo com sua força, ela ainda estava sendo dominada por aquele discípulo do núcleo corrupto, caindo em momentos perigosos uma e outra vez.
Isso enfureceu Long Shen completamente. Ele realmente desperdiçou suas palavras anteriores. O coração de Tang Van'er tremeu. Long Shen raramente ficava com raiva. Além disso, ele nunca ficou zangado com ela. Mas desta vez, ela podia ver que ele realmente estava furioso. Lembrando-se do que ele havia dito anteriormente, ela não pôde deixar de corar de vergonha. Ela não se conteve mais e sua aura explodiu completamente. As lâminas de vento em suas mãos rapidamente começaram a atacar seu oponente. Ezequiel estava se saindo muito melhor do que Tang Van'er. Suas lâminas de gelo dançaram no ar, o ar gelado forçando seu discípulo corrupto a recuar repetidamente. Não demoraria muito para que ela pudesse matá-lo. Quanto a Guiyang, as runas estavam acessas por todo o corpo. Ele rugiu sem parar, seus punhos voando pelo ar. Seu discípulo principal corrupto já estava vomitando sangue. A força de Guiyang era óbvia. Lei Qiansang estava constantemente matando aqueles discípulos corruptos comuns, mantendo um olho constante em Guiyang. Finalmente, havia uma dúzia de discípulos corruptos que não conseguiam suportar ser massacrado por esses discípulos do mosteiro que mais pareciam lobos e tigres já havia quebrado sua coragem e eles começaram a fugir para longe. Isso não era mais uma batalha, mas um massacre unilateral. Quando eles estavam massacrando outros, eles nunca imaginaram que esse dia chegaria para eles. Você quer correr? Você acha que isso é possível? Um sorriso gelado apareceu na boca de Long Shen. Dezenas de flechas voaram. Em apenas um instante, aqueles discípulos corruptos em fuga soltaram gritos miseráveis quando foram perfurados. Todos olharam em choque ao ver um homem com uma enorme coisa cilíndrica em seu ombro. Tinha mais de 3 metros de comprimento e 30 centímetros de diâmetro. Havia muitos buracos finos nele que eram obviamente de onde aquelas flechas haviam disparado. Chefe, finalmente consegui me exibir, exclamou Guo Ren com entusiasmo. Quando Long Shen estava prestes a ser enviado para o exílio, ele deu um aviso a Guo Ren. Seu talento era apenas comum e ele precisaria pensar em um método pouco ortodoxo para se tornar mais forte. Guo Ren se isolou e vasculhou seu cérebro em busca de ideias. Ele realmente não tinha um único ponto forte. Sua aptidão era apenas comum, e sua força espiritual também estava faltando. Nenhuma figura completamente surpreendente jamais apareceu entre seus ancestrais, e ele não tinha sangue ancestral para confiar. Mas então, um dia, ele foi ao pavilhão Xuantian para examinar algumas de suas apresentações sobre mecanismos e artes de forja, e seus olhos se iluminaram. Ele gostava muito desses tipos de coisas bizarras e engenhosas. Ele imediatamente pediu a Tang Van'er que lhe emprestasse muitos pontos para comprar aqueles tomos. Havia um ditado que dizia que cada pessoa tinha seu próprio caminho a trilhar. Assim que Guo Ren abriu aqueles tomos, ele imediatamente se apaixonou, passando todos os dias em sua caverna imortal estudando. Uma besta comum de tiro rápido não possuía muito poder. Mas Guo Ren melhorou os mecanismos de mola nesta besta, tornando-a 10 vezes mais forte do que uma besta comum. Mas Long Shen também ficou surpreso ao ver que Guo Ren realmente era desonesto. Ele também fez alterações nas flechas. As pontas das flechas foram embaladas com pedras de enxofre yin yang.
Cada ponta de flecha tinha uma pedra do tamanho de uma unha de cada tipo. Assim que encontrassem resistência, as duas pedras dentro da ponta da flecha colidiriam e explodiriam. Claro, uma explosão tão pequena das pedras de enxofre teria apenas um alcance de menos de 3 polegadas e o poder não era muito alto. Do lado de fora do corpo, mesmo um cultivador de condensação de Ti não morreria. Mas essas flechas só encontrariam resistência quando acertassem. Em outras palavras, quando perfuravam o corpo de uma pessoa. Se essas pedras de enxofre explodissem dentro do corpo, elas representariam uma ameaça fatal para os especialistas em transformação de tendão. Aquelas dezenas de discípulos corruptos que fugiram foram mortos instantaneamente, chocando a todos. Long Shen sorriu levemente. Aquele companheirinho realmente tinha seu próprio talento. Mostrar. Como é que eu não vejo nada incrível? Guo Ren riu e não aceitou nada disso. Vendo que havia mais pessoas, ele rapidamente atirou mais flechas. Outros 7 ou 8 discípulos corruptos foram mortos por ele, sua carne explodindo. No entanto, algumas flechas não atingiram seus alvos, explodindo em contato com o solo. É um pouco de desperdício. Long Shen balançou a cabeça. A cada vez, ele atirava de 40 a 50 flechas de uma vez. Os que erraram foram todos desperdiçados. Sem problemas. Já preparei todos os materiais e posso fazer mais a qualquer momento. Agora é apenas o teste preliminar. Mais tarde, vou modificá-los e torná-los ainda mais fortes. Vou me tornar um mestre forjador sem precedentes e insuperável, vangloriou-se Guo Ren com orgulho. Atualmente, este foi apenas seu primeiro teste com eles em batalha. Tendo experimentado o sucesso desta vez, ele nem se importava mais em não ter uma poderosa base de cultivo. Além daqueles discípulos centrais, quantos outros foram capazes de fazer o que ele fez e matar uma dúzia de discípulos corruptos em um ataque? Ele também tinha ainda mais ideias que ainda não havia testado. Seu sucesso desta vez o encheu de confiança. Ele viu um futuro novo e brilhante para si mesmo. 10.000 ventos congelantes. De repente, um grito frio soou e incontáveis lâminas de vento se formaram no céu, cortando o espaço. Sangue espirrou. Capítulo 239. Homem misterioso. O sangue espirrou no ar e as lâminas de vento que enchiam o ar desaparecerão. O discípulo corrupto de frente para Tangvanher desabou, seus olhos perdendo qualquer expressão. Vitória! No momento em que este último discípulo principal caiu, não havia mais nenhum discípulo corrupto no campo de batalha. Esta foi uma vitória completa. Apenas uma dúzia de discípulos foram feridos, e todos esses ferimentos foram rapidamente curados pelo salão de cura. Esses ferimentos não foram graves e eles já estavam totalmente recuperados. Esta batalha fez com que a confiança de todos aumentasse acentuadamente. Os discípulos do caminho corrupto não eram tão fortes. Long Shen, eu ganhei. Tangvanher caminhou animadamente até Long Shen. Mas ela viu que não havia o menor sorriso em seu rosto. Em vez disso, era assustadoramente sombrio. Todos rapidamente viram isso e seus aplausos pararam repentinamente. Eles não sabiam o que havia desagradado Long Shen. Esta foi uma batalha com uma enorme disparidade de poder desde o início.
Você acha que a vitória é algo para ser arrogante? Long Shen os encarou friamente. Embora eles também tivessem cerca de 1000 pessoas, eles tinham apenas 4 discípulos principais. Mas quantos nós tínhamos? Você acha que tal vitória vale a pena ser arrogante? Olhe como você estava lutando. Você estava basicamente apenas brincando. Você acha que isso é um jogo? Yuzifeng, como um cultivador de espadas, você se acha muito importante. Quando você se depara com aqueles mais fracos que você, desdenha de atacar. Você acha que ignorar aqueles que seguem atrás de você para atacar a multidão e matar os mais fortes mostrará o quanto você é mais forte? E quanto aos outros discípulos principais, você realmente acha que é incomparável? Vocês são todos idiotas. A expressão de Long Shen estava pálida enquanto ele gritava para todos: quantas vezes eu já disse a vocês, somos um time. Não tente ser um herói. Você acha que ninguém mais sabe como ser o centro das atenções? Se queremos realmente possuir o poder do trabalho em equipe, todos vocês precisam entender o que significa combinar uns com os outros. Minhas palavras de antes caíram em ouvidos surdos. Vocês, discípulos centrais, os inimigos que vocês enfrentaram desta vez podem parecer fracos para vocês, mas para os discípulos atrás de vocês, eles são uma ameaça fatal. Eles fazem de tudo para proteger suas costas, mas o que você os considera? Bucha de canhão. Ferramentas. Os rostos dos discípulos principais ficaram vermelhos de culpa. Eles realmente se perderam na luta agora. Depois de assumirem o controle da situação, eles simplesmente saíram matando o máximo possível, sem se importar com os discípulos atrás deles. Um dos motivos foi a empolgação deles, mas outro motivo foi a própria vaidade. Vendo alguns dos outros discípulos principais mostrando o quão poderosos eles eram, eles não estavam dispostos a ficar para trás. No início, eles ainda mantinham a formação, mas à medida que matavam mais e mais, começaram a lutar por si mesmos, esquecendo-se do desdobramento de Long Shen. Muitos dos principais discípulos abaixaram a cabeça. Long Shen já havia dito a eles que, se quisessem despertar suas marcas ancestrais, deveriam ter algo precioso em seus corações. Mas agora eles haviam esquecido completamente o que ele havia dito. Seus corações só se mantiveram. Eles olharam para o chão com vergonha enquanto Long Shen os repreendia. E você, Tang Van'er, deixe-me perguntar, se você tivesse ido com tudo naquela luta, você acha que ele teria darado mais de 10 trocas com você? A fúria de Long Shen ainda não havia acabado. Tang Van'er enrijeceu. Esta foi a primeira vez que Long Shen ficou com raiva dela, fazendo com que ela se sentisse injustiçada. Tang Van'er estava prestes a discutir, mas ela estava chorando muito para dizer qualquer coisa. Ela mordiu o lábio, incapaz de falar. O coração de Tio doeu ao ver Tang Van'er assim, e ela deu uma olhada em Long Shen, mas Long Shen agiu como se não tivesse visto. Deixe-me dizer-lhe então. Se você tivesse lutado com toda a sua força, ele absolutamente não teria dado mais do que 7 trocas. Mas vocês trocaram quase 50 golpes antes de conseguir matá-lo. Você está animado com essa conquista? Você sabe. Agir dessa forma colocará em risco todo o grupo.
Se aquele discípulo corrupto tivesse uma técnica ou tesouro perverso de uma vez, então talvez você pudesse escapar com vida, mas você teria causado a morte de todos aqueles atrás de você. Você entende? Quantas vezes eu disse que isso não é uma competição? O objetivo é sempre matar seus oponentes. Você tem que usar o menor número de movimentos para matá-los o mais rápido possível. E vocês dois, Ezequiel, Guiyang, vocês ainda não são cruéis o suficiente. Você claramente teve várias oportunidades de matar seus oponentes, mas não ousou arriscar o perigo e desperdiçou essas preciosas chances. Quando dois oponentes iguais lutam, o mais corajoso vence. Se você tem medo da morte, simplesmente desista de cultivar. Porque se preocupar em participar das batalhas entre os caminhos do justo e do corrupto, você está tentando ser uma pedra de amolar para os outros. Porque consegui matar Outi, que tinha uma base de cultivo mais alta e era mais forte do que eu. Isso porque eu ousei arriscar minha vida, enquanto ele não. Quanto mais você temer a morte, maior a probabilidade de morrer. É por isso que ele está morto enquanto eu ainda estou vivo, aqui parado e repreendendo você. Hoje, vocês realmente me decepcionarão. Se você agir assim da próxima vez também, todos vocês podem se perder. Vou simplesmente matá-los com meus dois irmãos. Isso vai me salvar de ficar tão furioso observando você. Mesmo depois de repreendê-los por todo esse tempo, sua raiva ainda não desapareceu. Ele havia explicado tudo isso de forma extremamente clara no caminho até aqui. Mas assim que a batalha começou, eles esqueceram tudo. Qualquer um ficaria com raiva. Quem mais o decepcionou foi Tangvanher. Ela tinha uma força tão poderosa, mas era incapaz de manejá-la. Ele realmente não conseguia entender isso. Long Shen, eu estava errado. Não fique bravo, eu entendo. Você pode me perdoar. Tangvanher gaguejou em meio às lágrimas. Ela percebeu que a maior parte da fúria de Long Shen era por causa de seu desempenho. No começo, foi ela quem implorou a Long Shen para liderar todos, esperando que todos fossem mais apaixonados por ele no comando. Sua conduta hoje foi completamente contrária aos seus próprios desejos. Ela feriu gravemente a confiança de Long Shen. Ela tinha suas próprias dificuldades. Embora ela fosse poderosa, ela era uma mulher que não havia experimentado muitas batalhas de vida ou morte. Foi muito difícil para ela mudar seu estilo de luta tão abruptamente. Suspiro, apenas volte para sua estação. Talvez você só entenda verdadeiramente o que é a dor quando aqueles que estão atrás de você caírem. Então você saberá qual é o propósito de uma batalha. Long Shen respirou fundo, se acalmando. Tangvanher mordiu o lábio, voltando para suas tropas. Eles estavam todos completamente em silêncio. Mesmo aqueles soldados comuns que felizmente conseguiram sobreviver não ousaram respirar ruidosamente nesta atmosfera pesada. Long Shen suspirou, não espere perder algo antes de saber como valorizá-lo. Não espere perder algo antes de saber o que é a dor. Não espere perder algo antes de perceber o que significa proteger. Deixe-me contar um fato cruel. Nesta batalha entre os caminhos do justo e do corrupto, se pelo menos metade de nós conseguir viver, isso já contaria como uma benção celestial. Se você ainda não crescer,
talvez seja melhor para você morrer nas próximas batalhas. Pelo menos então tudo estaria acabado para você. Mas se conseguirem sobreviver sem entender o que estou dizendo, sentirão remorso pelo resto de suas vidas. Faça o seu melhor agora para não deixar nenhum arrependimento. Irmão Sênior Long Shen, não se preocupe, só cometeremos esse erro uma vez. Definitivamente não haverá uma segunda vez. Todos aqueles discípulos centrais gritaram. Eles já haviam sido conquistados de todo o coração por Long Shen. Não era apenas porque ele era poderoso, mas era mais por causa de sua visão e sabedoria que o superava. Long Shen assentiu. Agora que chegamos ao campo de batalha, não podemos mais usar bestas mágicas voadoras. Se meu palpite estiver certo, os anciões e os irmãos aprendizes seniors já estão sendo controlados pelos especialistas do caminho corrupto. Neste momento, só podemos confiar em nós mesmos. Estas eram apenas as tropas avançadas do caminho corrupto. Haverá muitos mais deles que serão ainda mais fortes correndo. Nosso mosteiro ficava extremamente próximo aos campos de batalha. Há pontos negativos nisso, mas também há pontos positivos. O negativo é que os outros discípulos do caminho justo que deveriam nos ajudar ainda estão a caminho. Mas também tem uma coisa boa. Agora, não há ninguém brigando com a gente. Vocês devem entender. Vendo que Long Shen finalmente se acalmou e sorriu, a excitação de todos mais uma vez acendeu. Alguns de vocês, venham e cortem as cabeças que ainda estão intactas. Esses são todos os pontos gratuitos. De repente, Long Shen virou-se para Wild. Wild, você não pode prestar mais atenção e ser um pouco mais gentil. Com apenas um golpe de seu clube, 200.000 pontos desaparecerão. Todos sentiram alguma dor quando ouviram isso. Foi tudo porque ele estava olhando para mim. Wild girou seu porrete, falando com muita retidão. Ok, bem, preste mais atenção à sua força no futuro. E se encontrarmos alguém forte, tente apenas esmagar a parte inferior do corpo e deixar a cabeça intacta. Long Shen só podia suspirar impotente. Embora soubesse que a memória de Wild não era tão boa, pelo menos era melhor explicá-la do que não. Existe alguma cidade perto daqui? Long Shen perguntou àqueles soldados regulares. Relatando ao grande senhor, 400 quilômetros ao sul fica a cidade de Nanli. Essa cidade é mais de 10 vezes maior que a nossa. Não sabemos se foi atacado ou não, relatou respeitosamente um deles. Long Shen acenou com a cabeça e deu-lhes um sinal de positivo. Para usar suas próprias vidas para proteger os plebeus dentro de sua cidade, todos vocês são verdadeiros guerreiros. Long Shen trouxe todos correndo para o sul. Outras pessoas do mosteiro iam rapidamente trazer aquelas pessoas para se retirarem, então não precisavam se preocupar com isso. A tarefa deles era matar aqueles discípulos corruptos que faziam parte dos esquadrões avançados para invadir seu território. Eles tiveram que reduzir a contagem de baixas civis tanto quanto possível. Esses esquadrões avançados podem ser extremamente desprezíveis, mas na verdade não eram os principais discípulos do caminho corrupto. Eles só vieram de alguns poderes de segunda categoria. O exército principal ainda estava atrás deles. Esses esquadrões avançados estavam simplesmente mais próximos das linhas de frente.
Depois de terem recebido a ordem de atacar, foram os primeiros a começar a matar. Eles eram como uma matilha de lobos soltos sobre os plebeus. Eles os massacraram loucamente para temperar suas armas e espíritos, além de progredir em suas técnicas de cultivo. As almas dos plebeus não eram tão puldaruças quanto os discípulos do caminho do bem, mas se faltasse qualidade, eles poderiam compensar em termos de números. Todos esses primeiros discípulos corruptos vieram de poderes fracos inferiores ao monastério Xuantian. Quando a verdadeira batalha começasse, eles provavelmente não conseguiriam ganhar nada, então esperavam usar a vantagem de sua posição para obter rapidamente algum benefício antes de recuar para trás. Mas eles não esperavam que o lugar que escolheram fosse tão próximo ao mosteiro Xuantian. Eles tinham acabado de chegar quando Long Shen e os outros os pegaram de frente. Como não tiveram tempo suficiente, não ganharam muito antes de serem destruídos. Enquanto Long Shen trazia todos correndo para o sul, eles de repente viram uma enorme cidade à distância. Havia mais de 1000 discípulos corruptos atacando selvagemente em frente aos portões da cidade. Eles estavam a apenas 20 quilômetros de entrar nos portões da cidade. Merda, os discípulos corruptos estão prestes a entrar na cidade. Todos estavam preocupados. Se eles entrassem na cidade, muitos soldados e civis seriam mortos. Todos apressaram os passos, esperando chegar lá o mais rápido possível. Mas de repente as pupilas de Long Shen encolheram. No topo dos portões da cidade, um homem de capa e capuz apareceu. Apenas a metade inferior de seu rosto podia ser vista. Quando ele viu que aqueles discípulos corruptos estavam prestes a chegar à cidade, um arco antigo e multicolorido apareceu em suas mãos. Sua mão direita puxou levemente para trás a corda do arco. Uma flecha dourada apareceu no arco. Flecha quebra nuvens. Um grito frio e grave soou. Embora aquela voz não fosse alta, todos a centenas de quilômetros ao redor podiam de alguma forma ouvi-la. Uma flecha dourada de luz disparou em direção aos discípulos corruptos.